Olá, bom dia. Estamos iniciando mais um programa Vida Devocional aqui na IPPTV, a sua TV missionária. É muito bom poder chegar até você e trazer uma mensagem de fé. Como é bom estarmos iniciando o nosso dia buscando a presença de Deus. E é isso que o programa Vida Devocional propõe, contribuir para que você cresça, para que você amadureça, para que você se relacione com Deus. Afinal, na vida cristã, isso é o que tem mais de importante, o nosso relacionamento com o Senhor, assim como toda a programação da IPPTV. Eu quero dar as boas-vindas àqueles que estão conosco, participando conosco do programa. Quero já encorajar você a deixar o seu comentário, deixar também o seu pedido de oração, que logo após o momento da palavra, nós estaremos orando. Mas eu queria ver as pessoas que estão participando conosco agora, nessa manhã. Temos aqui no chat a Ivânia, a Joyce, a Keoli. Temos também a Maria de Oliveira, a Cineide França, a Brenda, dentre outras pessoas que já estão conosco, participando do nosso programa. Deixe o seu comentário, deixe o seu pedido de oração, que logo após a palavra nós estaremos orando, ok? Bom, eu quero compartilhar com vocês hoje uma palavra que está no segundo livro de Samuel, no capítulo 9, que diz o seguinte: Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse o rei: não há ainda alguém na casa de Saul para que eu use eu de bondade para com ele da parte de Deus? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde ele está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo o Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui o teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho do teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor, o rei, manda, a seu servo assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, com um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porque comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Vamos orar? Pai, eis aqui a tua palavra maravilhosa, nós nos colocamos diante do Senhor com muito temor, reverência, porque quando nós abrimos esta palavra para lê-la, é a boca do Senhor falando conosco. E nós queremos, Deus, ouvir a tua voz. Que o Senhor nos ensine as lições preciosas da tua palavra nessa manhã, nesse dia, para que sejamos edificados e fortalecidos na fé. Ó Deus, que o teu Santo Espírito ilumine a nossa mente e o nosso coração e nos ensine. Assim oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
Queridos irmãos, irmãs, amigos e amigas, hoje eu quero falar sobre um tema muito importante. Eu quero falar sobre aqueles que são alcançados pela graça. Por que alcançados pela graça? Porque nós sabemos que nós vivemos em um mundo caído. O pecado afetou a humanidade, o ser humano, de tal forma que nos afastou de Deus. Nós não temos condições nenhuma de nos achegarmos a Deus por nós mesmos. Se hoje nós estamos na presença de Deus, ou se um dia aqueles que querem estar na presença de Deus um dia, que entendem a necessidade, que foram convencidos pelo Espírito Santo, persuadidos pelo Evangelho, essas pessoas, elas sabem que somente a misericórdia de Deus, a graça de Deus, somente ela será capaz de nos trazer a presença do nosso Senhor e Rei. Nesse livro, o segundo livro de Samuel, nós encontramos a história de um homem chamado Mefibosete. Mefibosete, ele era filho de Jonatas. Jonatas, filho de Saul, o primeiro rei de Israel. E esse livro, tanto o primeiro livro como o segundo livro de Samuel, ele se desenvolve justamente nesse período de inauguração da monarquia, logo depois do período dos juízes. Nós sabemos que Deus conduziu o seu povo do Egito, libertando-o com mão poderosa, conduzindo-o pelo deserto e levando até a terra prometida. Deus fez do seu povo uma nação santa, separada, um povo de propriedade exclusiva de Deus, a quem o Senhor fez uma aliança. Só que, infelizmente, constantemente o povo se afastava de Deus, se voltava para os ídolos e os deuses pagãos daquelas nações que estavam em volta de Canaã, que estavam em volta de Israel, e então quebravam a aliança com o Senhor. E isso se tornou um ciclo, principalmente no tempo dos juízes. Logo após a morte de Josué, Deus levantou líderes carismáticos, ficaram conhecidos como juízes, eram libertadores do povo de Deus da opressão dos inimigos, quando esses estavam, por causa do seu pecado, sendo oprimidos. Mas chegou um momento, depois de vários juízes, e poucos deles foram justos, como o Senhor queria. Depois de vários juízes, depois de Deus levantar vários juízes para libertar o povo dele, o povo então tinha Samuel. Samuel já estava ficando velho. Os seus filhos não andavam no mesmo caminho do seu pai, e então o povo pediu um rei. Samuel, muito triste, disse: Senhor, voltando-se para Deus, disse: Senhor, o povo me rejeita como líder. Mas o Senhor respondeu a Samuel: não é você que o povo rejeita, Samuel. Mas quando eles pedem um rei, eles estão rejeitando a minha liderança como rei do meu povo. Mas mesmo assim, Deus ouviu o povo e deu-lhes um rei. O nome dele, Saul. Saul, logo no início do seu reinado, fez aquilo que agradava ao Senhor, mas depois de um tempo passou, então, a desobedecer ao Senhor, e com isso ele foi rejeitado por Deus. Deus levanta outro rei, chamado Davi, no lugar, para substituí-lo. Só que Saul, sempre com ciúmes, com inveja de Davi, procurou por várias vezes matá-lo. E Davi encontrou no filho de Saul, chamado Jonatas, uma amizade verdadeira, uma amizade sincera, com quem Davi fez uma aliança. O nome dele era Jonatas, filho de Saul. E quando o reino de Saul estava já se deteriorando, os seus inimigos, os inimigos do povo de Deus, lutando contra Israel, destruíram o exército e mataram Saul e também o seu filho Jonatas e toda a casa
de Saul. Agora nós vemos a transição. Passa-se um tempo, Davi assume o trono de Israel. Davi, um homem de Deus, um guerreiro corajoso, um homem segundo o coração de Deus que amava a presença do Senhor. Davi, que é um exemplo e é um tipo daquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus ele é conhecido como o Filho de Davi. Mas é nesse contexto que nós chegamos no capítulo 9 do segundo livro de Samuel. Depois de um tempo de Davi ter assumido o trono de Israel, então ele lembra da aliança que ele fez com Jonatas, filho de Saul. Davi e Jonatas eram amigos verdadeiros, ao ponto de Davi dizer que o amor que ele tinha por Jonatas excedia o amor das mulheres. Tamanha era a amizade, a aliança e a consideração que Davi tinha com Jonatas. Afinal, Jonatas foi instrumento de Deus para poupar a vida de Davi quando Saul, o pai de Jonatas, tentou contra a vida de Davi. Então havia uma aliança. E nessa aliança, Davi prometera que cuidaria da descendência de Jonatas. E então eu acredito aqui que Deus lembrou a Davi dessa aliança. E Davi então disse: resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas. Veja aqui, meus irmãos, uma lição preciosíssima nesse texto, que é a respeito da amizade. Nós vivemos dias onde tudo é líquido. Nós vivemos em um tempo de relativismo ético, moral. Nós vivemos em um tempo de relativismo, inclusive espiritual. Relativismo da verdade. E ao mesmo tempo, hoje as amizades, os relacionamentos, eles são líquidos. Como era no tempo dos nossos pais, como era bom no tempo dos nossos pais, onde os contratos eram feitos no apertar das mãos, na credibilidade da palavra. Hoje não. Hoje é necessário se assinar papéis e mesmo assim os contratos eles são quebrados porque não há mais veracidade, não há mais comprometimento. E aqui nós vemos Davi lembrando da aliança que fez com Jonatas. Nós vemos uma amizade verdadeira, uma amizade sincera. Nós precisamos ter amizades verdadeiras nos nossos dias. Nós precisamos de amigos leais, que estão ao nosso lado, não somente nos momentos de alegria, mas especialmente nos momentos de tristeza, nos momentos de dor, nos momentos de fracasso. Davi poderia ter se esquecido de Jonatas, afinal, ele já estava morto. Mas não, Davi lembrou-se da amizade sincera, da lealdade. Nós vemos aqui um exemplo para os nossos dias. Nós precisamos de amigos que são rocha ao nosso lado. Você tem amigos como Davi e Jonatas. Você tem sido um amigo, assim como Davi e Jonatas. Nós precisamos de amigos fiéis, amigos leais. E essas amizades, elas podem ser construídas através de relacionamentos redentivos, quando nós somos instrumentos de Deus na vida de pessoas que estão à nossa volta e, consequentemente, também somos alvos do amor fraternal que a palavra de Deus nos ensina. Mas nós vemos mais nesse texto. Nós encontramos aqui, meus irmãos, através dessa lembrança de Davi, da lembrança da aliança que ele fez com Jonatas,
além da amizade do rei Davi, nós vemos também a fidelidade do rei. Veja, o texto diz que havia um servo da casa de Saul chamado Ziba. Então Davi mandou chamá-lo para saber se havia ainda alguém da casa de Saul que pudesse, então, Davi beneficiá-lo. E o texto diz que Ziba respondeu que ainda há um filho de Jonatas aleijado de ambos os pés. Eu acredito aqui, meus irmãos, que o coração de Davi estremeceu. Quando Davi, ele fica sabendo que havia um sim, e era o filho do seu amigo, Jonatas. O texto diz que ele era aleijado dos pés. Então, Davi mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, porque ele morava numa cidade chamada Lodebar. Para nós entendermos o porquê que Jonatas, o porquê que o filho de Jonatas, Mefibosete, ele era aleijado dos pés, nós devemos voltar alguns capítulos. No capítulo 4, versículo 4, quando diz que Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele era da idade de 5 anos, quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então a sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, Mefibosete, ou seja, a criança caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Então, veja que Mefibosete, ele era manco dos pés, ele era aleijado dos pés, justamente porque ele sofreu um acidente. Assim que a sua ama, assim que a casa de Saul ficou sabendo da morte de Saul e também de Jonatas, então a ama pegou aquela criança nos braços para correr, certamente tropeçou, não sei de que altura a criança caiu, mas o fato é que ele quebrou os pés. Mefibosete, ele era aleijado. E por ser aleijado, ele estava morando numa cidade chamada Lodebar. Nessa cidade, era a cidade dos aleijados, dos mancos, dos cegos, dos coxos, daqueles que tinham deficiências, não só físicas, como também morais, deficiências psicossomáticas, mentais. Era a cidade dos esquecidos. A cidade de Lodebar, a palavra Lodebar significa terra em que não nasce mato. É a terra em que não nasce pasto. Então, era a terra do esquecimento, era a terra da vergonha, a terra do opróbrio. A terra em que viviam aqueles que estavam à margem da sociedade. Infelizmente, se nos nossos dias já existe muito preconceito, imagine naquela época, as pessoas deficientes, eles eram muito discriminados. Mas o fato é que aquele homem, chamado Mefibosete, aleijado dos 2 pés, ele estava também fugido. Porque nós sabemos que quando um rei assume o trono no lugar de outro rei, se não é da mesma família, da mesma dinastia, normalmente há esse intuito de destruir todos aqueles que pertencem à descendência e à dinastia do outro rei, para que ele não venha reivindicar o trono de volta. Então, Mefibosete, ele vivia esquecido, ele vivia fugitivo, ele vivia envergonhado na cidade de Lodebar, numa cidade que não nascia pasto. Mas agora, por causa da fidelidade do rei, que lembrou da aliança que fez com Jonatas, agora Deus manda trazer a Mefibosete e tirá-lo da cidade de Lodebar.
O versículo 6 diz, vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Então disse Davi, Mefibosete, ele disse, eis aqui o teu servo. Então Davi disse, não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Além de nós vermos a amizade do rei, a fidelidade do rei, nós vemos aqui a benevolência do rei para com Mefibosete. Mefibosete, que antes estava esquecido, estava na vergonha e no opróbrio, que estava fugitivo, que estava esquecido na terra do esquecimento. Agora ele é lembrado por causa da aliança, por causa da amizade, da fidelidade, e agora por causa da benevolência do rei. Mefibosete lhe é prometido a desfrutar da aliança, dos grandes benefícios da aliança que o rei fez com Jonatas. E então, o texto diz no versículo 8 que Mefibosete se inclinou e disse ao rei, quem é teu servo para teres olhado para um cão morto? Meus irmãos, aqui nós encontramos Mefibosete reconhecendo que ele não é merecedor de nada. Ele se humilha diante do rei. E ele a si mesmo se chama de cão morto. Quem é o teu servo? Quem sou eu? Para que tu lembres deste cão morto. E aqui eu quero caminhar para a conclusão desta mensagem dizendo que Mefibosete, ele representa a todos nós, a todos os seres humanos que estão afastados do rei por causa da queda, por causa do pecado, por causa das influências do pecado em nossa vida. Porque o pecado, ele traz terríveis consequências para a vida do ser humano. Assim como a rebeldia de Saul, assim como a idolatria de Saul e o seu pecado trouxe consequências terríveis para ele e para a sua descendência. Porque trouxe morte para a vida de Saul, trouxe morte para a vida de Jonatas. E trouxe consequências terríveis para a vida de Mefibosete. Mefibosete agora estava aleijado dos pés, morando na terra do esquecimento, às margens, afastado do palácio, porque quantas vezes acredito que Mefibosete lembrava de quando estava na presença do rei, o seu avô, de quando estava vivendo no palácio, foi criado no palácio, desfrutando de todas as coisas boas que o palácio poderia lhe dar. Mas agora ele estava numa terra seca, numa terra que não crescia pasto. Ele foi expulso do palácio, da presença do rei. Assim foi os nossos primeiros pais. Adão e Eva, quando eles pecaram no Éden, eles trouxeram maldição não somente para si, mas para toda a sua descendência e todo o cosmo. A consequência, o salário do pecado é a morte espiritual que veio sobre os nossos pais e também sobre a descendência, e todos nós estamos nessa mesma condição, aleijados espiritualmente. Fomos expulsos da presença de Deus, fomos expulsos do jardim. Passamos agora a habitar uma terra amaldiçoada, onde começou a crescer abrolhos e espinhos. Para que comamos do fruto, comamos o pão, deve ser com muito suor, com muita fadiga. O sofrimento, a dor, a culpa, o medo. Os nossos sentimentos, emoções e vontade desordenadas.
tudo se transformou em um caos na vida do ser humano. E todos nós, por estarmos mortos espiritualmente, aleijados espiritualmente, nós não teríamos nenhuma condição de nos voltarmos para Deus pelos nossos próprios pés. E é por isso que nós fomos alcançados pela graça. Assim como nós vemos a fidelidade do rei, nós vemos aqui a benevolência do rei. Nós encontramos também a graça maravilhosa do rei oferecendo àquele que não merece que seja então restaurado à presença do rei. E a promessa é gloriosa. O texto diz que Deus olha para nós assim como o rei Davi olhou para Mefibosete e diz: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, ou seja, por amor da aliança que eu tenho com o meu povo. Eu restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à mesa do rei. A graça maravilhosa de Deus que nos alcança sem sermos merecedores, nos resgata e nos restitui agora a vida que nós perdemos. Nós somos restaurados pelo nosso Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o grande Rei. E agora a promessa é de que nós viveremos na presença do Rei. E assim como Mefibosete, ele foi recebido como um filho na casa do rei. O texto 11 diz: comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi como um dos filhos. Meus irmãos, assim nós somos alcançados pela graça maravilhosa de Deus. Nós somos restaurados à presença do Rei. E a promessa é que nós viveremos em sua presença por toda a eternidade e comeremos na presença dele. Eu quero concluir com um texto muito conhecido, um salmo dos salmos mais conhecidos, que é o Salmo 23, que diz assim: que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Lodebar é uma terra que não cresce pasto. Mas agora há uma promessa gloriosa do Rei e do nosso Senhor e Pastor, que diz que Ele nos faz descansar em pastos verdejantes, Ele nos faz repousar. Há uma promessa ainda maravilhosa, que Ele nos dá descanso e refrigera a nossa alma. Ele guia-nos pela vereda da justiça, por amor do seu nome, porque em Cristo Jesus nós vemos a justiça de Deus, nós vemos as exigências da lei de Deus sendo cumpridas por meio de Jesus, que se faz maldição em nosso lugar, e por causa da sua justiça nós somos justificados, declarados justos. Nós não temos o que temer, porque ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, não teremos mal algum, porque o Senhor sempre estará conosco. E é Ele quem prepara para nós uma mesa na presença dos nossos adversários. Nós sentaremos e comeremos na presença do Rei. E por fim, o versículo 6 diz: porque bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Rei, habitarei na casa do Senhor, para todo sempre. Assim como Mefibosete, que foi restaurado, Deus também nos restaura pela sua graça. Nós fomos então alcançados pela graça. E você que me assiste hoje, você já foi restaurado pela graça, já foi alcançado. Que o Espírito Santo nesse momento convença-o do pecado, da justiça e do juízo, que você creia nessa promessa gloriosa, na promessa de que um dia nós estaremos na presença do Rei, vivendo na eternidade, comendo na tua presença e desfrutando de todas as suas gloriosas e maravilhosas promessas. Porque somente Jesus, o Filho de Deus, a quem Deus fez uma aliança, para que através da obra dele,
através daquilo que Ele fez em nosso favor, quando Ele obedeceu à lei de Deus perfeitamente em nosso lugar, nos substituindo nas exigências da lei, assim também como na morte de cruz, levando sobre si os nossos pecados. É através dele, através de Jesus, que nós temos vida e as gloriosas promessas de sermos feitos filhos de Deus, de recebermos, então, perdão de pecados e também de recebermos a vida eterna. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar nesse momento por você que está participando conosco. Então, existe aqui alguns pedidos de orações. A Cineide, por exemplo, pede oração pela sua vida espiritual e a salvação, libertação da sua família, dentre outros pedidos que aqui estão. Vamos orar. Pai, eis aqui a nossa vida. Somos gratos ao Senhor por tamanha salvação e maravilhosa graça que nos alcançou. Pedimos que o Senhor esteja, Deus, abençoando todos aqueles que estão assistindo, Senhor, esse programa, que o Senhor esteja, Deus, cuidando. Oro, Senhor, nesse momento aqui, pela vida da Cineide, que pede oração pela sua vida e pela sua família. Assim como os demais amigos e irmãos que estão participando, quero pedir a tua bênção, que o Senhor esteja entrando com graça, com poder, com restauração, com salvação também na vida dessa pessoa e da sua família. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.